Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, vocês que estão aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aí um hello no nosso bate-papo. E você que também está aqui conectado na sua cidade através do kit do canal Educação, a galera de Baixa Grande do Ribeiro, Pimenteiras, Uruçuí. Eu sei que a galera também de São Francisco do Piauí, que está sempre aqui comigo, apareçam aí no nosso chat. Eu sempre falo da importância, gente, de vocês estarem aqui comigo, da gente estar aqui discutindo, porque dessa forma fica bem melhor. Né? A nossa disciplina de projeto de vida é uma disciplina pensada, voltada para você. Então, é de fato muito importante que você consiga participar da nossa aula. Beleza? Então, vai falando aí comigo no nosso chat. Olha só, a nossa aula de hoje, dia 10 de outubro, será sobre as habilidades comportamentais para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Lembra que na aula passada a gente discutiu sobre as habilidades técnicas, né? Relacionadas ali justamente com a profissão, com as tuas afinidades, né, no processo de escolha de profissão. Hoje a gente já vai discutir um pouco mais sobre os teus comportamentos, né? Quais são os comportamentos que julgam serem ideais, né, de acordo com esse Fórum Econômico Mundial. Beleza? Então vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula é justamente conhecer as habilidades comportamentais para o mundo do trabalho, identificar qual é aquele comportamento que seria o mais adequado e que poderia, né, fazer com que tu se destacasse. É claro, gente, que aqui a minha ideia não é estipular nenhum padrão. Ah, então para eu ter sucesso eu preciso seguir esse padrão? Não. Ok? Mas é a ideia aqui justamente de que você tenha uma noção de conviver com o outro, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente está sempre convivendo com as pessoas que estão ao nosso redor. E é claro que a convivência, ela também não é algo tão simples, né? Porque a gente tem muito aquela dificuldade de saber conviver com o outro, de saber conviver com o que é diferente da gente. Mas não tem como. A gente não consegue conviver, dialogar, trabalhar, estudar, viver de fato com pessoas que parecem apenas com a gente. É por isso que é muito importante que a gente consiga analisar o nosso comportamento, de que forma que eu me comunico com o outro, ok? Por isso que a gente vai estudar um pouco sobre essa noção do comportamento. Bom, gente, então, o Fórum Econômico Mundial ele começou a tratar desse tema há décadas e ele se tornou uma das principais referências sobre tendências e competências do futuro. Né? Então, há um consenso, né? É preciso se preparar profissionalmente, é claro, e para a gente conseguir, né? Não basta a ideia aqui, não é você somente escolher a profissão que tu quer seguir, depois tu fazer uma carreira brilhante, se tu não sabe, gente, também se comportar, se tu não sabe conviver com as pessoas que estão ali desenvolvendo aquele trabalho junto contigo. Porque, afinal de contas, a gente não vive de forma isolada. Nós estamos o tempo inteiro interagindo com as outras pessoas que estão à nossa volta. É muito importante que a gente consiga ter essa consciência, tá certo? Então, e compreender, né? De que forma que eu convivo com o outro? Será que eu escuto, que eu sei dialogar, que eu sei ouvir uma opinião, que eu sei ouvir uma crítica? Será que você é essa pessoa que sabe ouvir a crítica do outro? Né? Lembrando que, claro, não é aquela crítica que só quer te criticar e acabou. Não, mas uma crítica que, de fato, tem aquele desejo de que tu possa ali gerar uma transformação positiva, né? Então, é isso aqui que a gente vai discutir um pouco. Olha, o Fórum Econômico Mundial, ele acabou destacando 10 aprendizados úteis para qualquer profissional, né, de alta performance,
Não importa em que nível, nem que setor tu está trabalhando, se é no de comércio, se é na indústria, se é no setor tecnológico, ou educacional, ou no setor médico. A ideia é de que existem aqui alguns elementos socioemocionais que são fundamentais em qualquer área, né, em qualquer profissão que tu venha seguir. Pode ser uma enfermeira, uma professora, um médico, um engenheiro, um nutricionista, uma pessoa que trabalha na área da informática. Todas as pessoas, gente, a ideia aqui é que tu consiga estabelecer, que tu consiga trabalhar se baseando em algumas dessas competências socioemocionais. Ok? Então, a primeira, olá, Ana Lívia, boa tarde, que bom que você está aqui. Cadê o restante aí do pessoal de São Francisco do Piauí? Vão me mandando aí um hello, por favor. Bom, então vamos aqui para a primeira, que é a colaboração. Gente, essa competência ela melhora a empatia e torna o trabalho em equipe mais fácil, ágil e eficaz. Olha aí. Essa competência melhora a empatia e torna o trabalho em equipe mais fácil, ágil e eficaz. A ideia da colaboração, gente, é porque ninguém trabalha só, ninguém vive só, né? São Francisco do Piauí, a Daniela, a Ana Lívia, a Graziela, que bom que vocês estão aqui, viu? São Francisco, oi meninas, todos presentes em São Francisco com a professora Jesus, perfeito. A Caroline também está aqui comigo. Então, olha, São Francisco do Piauí, hoje a gente está discutindo sobre, na aula passada eu trouxe os pontos, né, do Enem, a nota de corte para o curso que vocês têm um desejo, e na nossa aula de hoje discutimos sobre as habilidades técnicas envolvendo ali o mundo das profissões, né? E agora a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre quais são as nossas competências comportamentais, né? De que forma, qual é o comportamento que é visto como algo positivo dentro de um ambiente de trabalho, tá certo? Então, nós temos aqui essa competência, que é a colaboração, na ideia de que ela deixa o trabalho muito mais fácil, mais ágil e mais eficaz. Ao colaborar e coordenar nossas ações com as ações de outros, nós garantimos que tudo esteja funcionando bem. É aquela ideia, gente, imagina, tu tá aí dentro da sala de aula. A Caroline, ela é uma pessoa que ela é ótima em química, ela saca tudo de química. Mas a Graziella, ela já é bem melhor em história. E ela está tendo dificuldade em química. Então, a Caroline, ela poderia muito bem contribuir aí com a colega dela. Dizer, olha, Graziella, eu posso aqui fazer uma revisão contigo para que tu consiga se preparar para a prova, né? Porque muitas vezes, gente, é até mais fácil da gente entender quando uma pessoa ela está ali do nosso lado explicando um determinado assunto, né? É algo que, infelizmente, um professor dentro da sala, ele não consegue dar conta, porque são muitas pessoas, tem todo ali o seu planejamento, por isso que é interessante que haja colaboração entre vocês, que você consiga ter um pouco de empatia, né? Se colocar, olha aqui, empatia, se colocar no lugar do outro, né? E se ligar assim, poxa, a Graziella é uma mana, minha colega, mas não está se dando muito bem em química, eu sou muito... E eu consigo entender o assunto de química. Vai lá, colabora com ela. Ela também pode colaborar contigo com o conhecimento que ela tem em história. A gente sempre tem algo para aprender, para compartilhar, para dividir com as outras pessoas que estão à nossa volta. E é claro que dessa forma, né, fica tudo mais eficaz e a gente ainda trabalha a nossa empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro. Claro, é uma prática difícil, ainda mais quando a gente olha a realidade que a gente vive dentro desse país, né, gente? Então, que a gente consiga, de fato, se colocar no lugar do outro. É aí que entra a noção de colaboração, certo?
Então, dentro da colaboração, olha, a comunicação, ela é fundamental. Como é que eu vou colaborar? Como é que a Caroline, ela vai colaborar com a Graziella, se a Graziella também não disser, né, ou de falar, olha, gente, eu estou precisando de ajuda. É claro que nem todo mundo tem a coragem também de dizer que está precisando de ajuda. Porque é difícil também, gente. As pessoas elas tendem muito a julgar o comportamento do outro, né? Então ainda tem mais essa questão. A Graziella ela pode dizer: olha, Daniela, eu não estou indo muito bem em química, eu queria saber se tu pode me ajudar. Aí a Daniela vai dizer: olha, eu também não estou indo muito bem em química, mas eu sei quem vai, é a Caroline. Vamos lá falar com ela. Então, gente, é uma ideia da gente saber se comunicar com o outro, né? Da gente também demonstrar um pouco das nossas fragilidades. E aí, se o outro ele for fazer um julgamento, é problema dele, né? Porque aí ele é que realmente, aquela outra pessoa que está só julgando, é ela que não está preparada para conseguir conviver com o outro. Porque não custa nada a gente ajudar, a gente colaborar, a gente se importar com as pessoas que estão ali à nossa volta. Tá certo? Até mesmo, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui, a Caroline, que saca tudo de química, quando ela for explicar para a Graziella e para a Daniela, ela vai aprender também. Porque é uma característica, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É assim também na minha profissão. Eu sou professora, gente. Eu preciso estar sempre estudando. E dessa forma, para eu poder explicar um determinado assunto para vocês, eu também preciso me preparar antes. Eu também preciso estudar, né? Então, por exemplo, aqui no canal Educação, eu sou professora de História. E aí, lembra, no início do ano de 2022, começou uma guerra na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, né? Uma guerra que ela está ali dentro do contexto da Guerra Fria, que teve início ainda na década de 50. Então, não dá para eu explicar a guerra da Ucrânia e da Rússia levando em consideração apenas um contexto, né? Eu preciso estudar, preciso compreender muito mais. Então, a gente está sempre precisando estudar, né? Sempre precisando se informar, ler, pesquisar. E aí sim é que eu consigo explicar o outro. Então, quando eu explico, quando eu ensino algo que eu sei, eu também aprendo, né? E isso é muito importante, é uma habilidade para o mundo do trabalho muito importante. Porque o que, que a gente vê? A gente vê muitas pessoas que elas acham que elas não devem compartilhar o que elas sabem, né? Então, pensa assim, eu que vou ajudar. Eu e a Caroline, a gente trabalha dentro de uma empresa no mesmo setor. Eu estou tendo dificuldade em um determinado ponto e a Caroline diz o quê? Eu é que não vou ajudar a Kelly. Não está trabalhando? Pois se vire, né? Porque se eu lhe ajudar, é capaz até dela tomar meu emprego. Ou então, se eu ajudar, eu não vou receber nada em troca. E, gente, a ideia, quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha, né, de fato ali num coletivo, a gente precisa colaborar com o outro, né? Não é legal aquela ideia de que o conhecimento que eu tenho eu guardo somente para mim. Compartilhe o conhecimento com outras pessoas, isso aí é fundamental. Beleza? Então aqui, né, a gente viu a colaboração, ok? Vamos ver agora outro elemento, a inovação, né? Já existem inteligências artificiais capazes de criar obras de arte, mas a sua criatividade está baseada na criatividade humana. Inovar nas empresas é essencial para se manter vivo e conectado com as necessidades do mercado, fazendo parte das responsabilidades de todos os profissionais que desejam liderar e crescer. Então, olha só, essa ideia de inovar, né? Eu acho até que eu dei esse exemplo aqui. Que há 6 anos atrás, né, quando eu entrei aqui no canal Educação, eu nunca havia trabalhado como professora dentro de um estúdio, né, em que os meus recursos aqui eu preciso de uma televisão, de um computador, um microfone, uma câmera. Também não tinha essa experiência com a câmera,
mas a gente vai se adaptando. Foi algo que eu me permiti. Poderia ter sido algo que eu ficaria tensa, né, de dizer, não, eu sempre trabalhei em sala de aula, com aquele contato ali presencial, de uma forma direta com os meus alunos. Então, não, eu acho que esse trabalho não é para mim. Só, gente, que eu também me permiti passar por uma nova experiência, passar por um novo desafio, porque é um desafio quando a gente começa a trabalhar em algo novo, né? Porque eu já estava ali na minha zona de conforto, né? Agora vai ser que nem um meme, né? Que zona de conforto, né? Que eu nunca encontrei a minha. Mas eu estava ali trabalhando na minha sala de aula de uma forma presencial e também me permitia ter um novo desafio. É muito uma ideia de inovar, porque, gente, tudo ao nosso redor está sempre inovando. Nada é estático, parado dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, uma educação mediada por tecnologia, ela era algo que não se pensava 50 anos atrás, por exemplo, ou há 30 anos atrás, porque afinal de contas também não existia toda essa tecnologia. Porque aqui, é claro, a gente precisa dos recursos humanos, né? Que sou eu, a professora, tem a equipe de tecnologia, a equipe pedagógica. Então, existem inúmeras pessoas para desenvolver um trabalho. Mas a gente também precisa dos recursos tecnológicos, que é a televisão, a câmera, é um computador, uma rede de internet, um satélite. Então, a tecnologia, ela está impactando a nossa vida cada vez mais. E a gente precisa, é claro, ir se adaptando a ela, né? Eu estou aqui me adaptando. Eu não sei como vai ser, né? Talvez daqui a 50 anos. Já pensou a professora que não é mais um ser humano, e sim ela uma inteligência artificial? Porque a gente tem visto muito isso, né? Hoje as marcas, muitas elas nem optam mais por colocar um digital influencer, uma atriz, mas elas criam a sua própria digital, né, influencer de fato. A gente tem como exemplo algumas empresas aqui, né, a Magalu, por exemplo, né, que é uma empresa Magazine, né, Luísa, que é uma empresa que ela já tem dentro das suas redes sociais uma inteligência artificial. Ela tem um rosto, tem um nome, tem uma personalidade, e aquilo ali foi criando uma comunidade ao redor daquela marca. Então, tá vendo? Não é mais uma pessoa lá fazendo a propaganda, é uma figura, tudo no computador. Ou seja, mudou. O marketing também vem mudando, né? Hoje a gente tem as redes sociais. Hoje existe aquela ideia que se tu tem uma empresa e a tua empresa ela não está nas redes sociais, é como se ela não existisse. E ainda tem aquela noção que a gente diz assim, então eu preciso ter uma empresa para ter uma rede social? Não, né? Porque o que mais se fala hoje no marketing de influência, nas redes sociais, é que você é a sua própria marca. Então, tu é a tua própria marca, é o teu rosto, a tua identidade, a tua personalidade ali, ela também acaba influenciando e gerando um determinado produto nas redes sociais. Então, o marketing ele também se transformou, da mesma forma que a tecnologia na área automobilística, na área de medicina, na área educacional, tudo vem se transformando, gente. A ideia é que a gente consiga se adaptar a ela, crescer também, certo? Então, a ideia, né, de inovação é que significa abrir espaço para novas ideias. Não dá para a gente permanecer achando, né, que a forma de ensinar, que a forma de administrar uma determinada empresa, a forma de trabalhar com a moda, com a tecnologia, com a saúde, o futebol, tudo que tu possa imaginar, gente, todos esses setores eles vêm sofrendo influência ao longo do tempo, né? Justamente porque pessoas vão surgindo novas ideias, vão surgindo novas formas de trabalhar, e a gente precisa ir se adequando a elas, tá certo? Então,
é uma ideia de que a gente expande também a nossa mente, a gente começa a trabalhar de uma outra forma, né? A gente vai se adaptando a essas mudanças que muitas vezes são rápidas e também são constantes, né? A sociedade ela está se transformando constantemente. Então, na prática, essa ideia da inovação, ela significa se abrir para perspectivas diferentes, identificar padrões e criar soluções verdadeiramente inéditas. A criatividade, vale destacar, é inata ao ser humano. É preciso apenas permitir que ela apareça. E aí, gente, vocês se consideram uma pessoa criativa? O que vocês acham, hein? Eu quero que vocês pensem sobre essas características que fazem parte de quem nós somos, né? E que a gente sempre pense em algo sempre muito grande para ser criativo, né? E não, né, gente? São as pequenas coisas ali, né? De que forma que tu resolve os teus problemas? Isso aí também entra como algo aí, né, na criatividade, ok? Bom, outra habilidade comportamental é a nossa flexibilidade cognitiva. Olha, uma competência que une criatividade, raciocínio lógico e sensibilidade para problemas. A flexibilidade cognitiva permite que uma pessoa consiga responder ao que acontece em diferentes contextos ao alavancar seus conhecimentos anteriores, mesmo que eles não estejam diretamente conectados com aquela situação. Ou seja, é a nossa capacidade de nos adaptarmos, gente, né, a diferentes situações. E aí eu até pergunto a vocês, quando a gente começou a pandemia, lá no início de 2020, o que vocês acham? Vocês conseguiram se adaptar, né, a assistir a aula em casa, para quem teve esse privilégio, né? Lembrando que eu sempre faço recortes sociais. A gente teve aqui, a gente ainda tem no Brasil uma média de mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, né, gente? Eu, enquanto uma professora de humanas, eu preciso fazer esse recorte, porque senão fica parecendo que todo mundo no Brasil tem as mesmas oportunidades. E isso não é verdade. Então, você que está aqui agora assistindo essa aula, seja na sua casa, seja aqui comigo no canal Educação, e aí, quando começou a pandemia, vocês conseguiram, gente, ir se adaptando, né, a viver aquela nova realidade? Como é que foi para vocês? Ou não, foi algo muito difícil, foi muito complicado, né? Envolveu muitas questões, né? Era um momento em que muitas pessoas estavam morrendo no Brasil, e ainda um número muito grande, né, 700 mil pessoas, gente. Mesmo que fosse 7, 70, ainda seria um número muito grande, né? Então, eu quero que vocês coloquem aqui para mim. E aí, você acha que você é uma pessoa que você se adapta bem? Porque, por exemplo, eu também tive que me adaptar a uma nova realidade, né? Então, todos os dias eu vinha para o canal Educação, dava minha aula, ia para minha casa, e aí depois a minha própria casa virou também o meu ambiente de trabalho, né? Em que eu tive que organizar um local adequado para colocar um computador, uma câmera, pensar ali nos horários em que a minha casa ela tinha mais zoado ou não, né? Eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades era a minha cachorra, que era complicada, porque, gente, cachorro é assim, né? Não pode passar uma formiga na frente do portão que o cachorro tá latindo. É ou não é? Com certeza aí na casa de vocês é desse jeito também, né? E aí eu lembro que eu sempre falava, gente, tá ali a Xena, que é o nome dela, ela tá latindo, mas já já ela vai parar. Então, também foi uma dificuldade, mas não tinha muito o que fazer. Era um momento em que o isolamento social era algo fundamental, primordial para que a gente conseguisse se manter vivos. Então, foi necessário isso aí, né? Depois a gente ainda tem a questão da internet, né? Muitas vezes ou a internet não era caía ou era
faltava ali uma luz, porque a gente já aconteceu de tudo, né? Mas não tinha o que fazer, a gente tinha que se adaptar. Eu tinha aquela aula, vocês estavam lá me esperando para a gente poder discutir. Então, gente, de fato, muitas outras dificuldades, muitas outras questões ainda vão aparecer ao longo do tempo, né? Eu sempre ficava pensando assim, gente, essa pandemia foi no início de 2022, um período em que a gente tem, né, mais acesso a computadores, a internet, ela ainda se popularizou. Mas imagina, gente, se essa pandemia ela tivesse sido lá em 2000, no ano 2000, que eu não tinha computador. Como é que eu ia estudar, né? Eu ainda era criança. Como é que eu ia estudar? Na minha casa eu não tinha computador. Na minha casa ninguém tinha celular, assim. Nem existia Android, né? Um sistema, uma rede de internet disponível em um aparelho móvel. Então, seria uma outra realidade, né? Eu sempre fico pensando, gente, como que seria isso? Não teria como, né? Provavelmente milhares de pessoas, milhões de pessoas, de crianças e adolescentes, iriam perder um ano inteiro ali de escola. Porque não ia ter o que fazer, né, gente? Então, para vocês verem, né, aconteceu em um momento que a gente tinha essas possibilidades, então que foi muito mais fácil da gente conseguir se adaptar, né? Então, a ideia aqui de uma flexibilidade cognitiva é justamente o teu sentimento, as tuas emoções, como é que tu consegue resolver um determinado problema. Então, começou a pandemia, deu alguma coisa errada na tua vida, tu faz o quê? Tu corre para dentro do banheiro, do quarto e fica lá chorando e nunca mais sai de dentro do banheiro, só vai sair no dia que o problema for resolvido? E se o problema precisar de ti para ser solucionado? Então, a ideia que é de que forma que eu consigo me adaptar, que eu consigo resolver um determinado problema em que eu estou inserida, porque existem muitas coisas na nossa vida, gente. Eu diria a maior parte delas, e vocês vão aprender isso, que tu é que vai ter que resolver. Não adianta. Quando eu enfrento um problema, eu estou com uma dificuldade, não dá. Não dá para eu pegar o telefone e ligar para minha mãe e dizer: mãe, bati o carro. E aí, a senhora vai vir aqui pagar, pegar o carro? Não. Eu vou ter que resolver um problema meu. Na universidade, tive que fazer um TCC. E aí? Ou eu faço, não tem como. É uma responsabilidade minha, né? Então, eu tenho que sustentar aquilo ali, certo? Outras situações. Então, imagina aí as situações na tua vida. Hoje tu ainda está no ensino médio. Se acontecer alguma coisa errada, tu ainda pode ligar ali para tua família, para ela correr, para ela te ajudar de uma forma imediata, porque tu é menor de idade e tu não vai ter condição de resolver o problema sozinho. Mas à medida que vocês vão crescendo, gente, se desenvolvendo, adquirindo autonomia e responsabilidade sobre a vida de vocês, vocês vão perceber que muitas coisas que vão ter que ser resolvidas é você que vai ter que dar um jeito. E não adianta ficar chorando, não. Vai ter que resolver. Então é muito isso, né? É uma ideia de como que tu resolve os problemas, seja os teus problemas pessoais ou seja também os problemas que vão aparecendo dentro do ambiente de trabalho. Bom, outra característica aqui, né, um elemento que o Fórum Mundial aí ele diz que é fundamental é a questão da liderança. O que é essa ideia da liderança? É que muitas vezes a gente pensa que o líder é aquela pessoa que ela tem a autoridade, né? É uma pessoa em que ela está num cargo superior, então ela pode agir, falar da forma como bem entender, porque ela tem autoridade para fazer isso. Mas a liderança, gente, é o contrário, né? Um bom líder, ele deve ter isso, deve se dedicar a identificar e a desenvolver os pontos fortes e fracos das pessoas com quem ele trabalha. Né? Então, significa compreender de fato, conhecer ali a sua equipe, saber de que forma que pode ajudar e também saber da melhor forma que pode chamar a atenção.
que pode chegar e dizer: olha, Graziela, não é bem assim, mas eu posso te explicar a melhor maneira. Porque, gente, a gente tem muito aquela ideia de que quando a gente tem, imagina, dentro aí tu tem uma relação com tuas amigas e vocês vão trabalhar. Né? Não, eu vou dar outro exemplo. Imagina, eu vou pegar aqui a Caroline que está aqui assistindo a aula com a gente, Caroline Silva, do Nascimento. E aí a Caroline, que é de São Francisco, né, Caroline? Imagina, a Caroline, ela tá no primeiro emprego dela. E aí a Caroline, ela tá tendo muita dificuldade para conseguir chegar lá na empresa onde ela trabalha no horário correto. E eu sou a chefe da Caroline. E aí um dia a Caroline vai chegar na empresa e eu vou dizer, né? Eita, Caroline, chegando atrasada, né? Com certeza passou a noite na festa. E aí a Caroline, ela vai ficar, poxa, né? Ou então ela vai me dar um carão, ou ela vai dizer, né? Eu vou estar apenas constrangendo a Caroline na frente dos outros. Eu, enquanto uma boa líder, vou esperar a Caroline estar sozinha, vou dizer: Caroline, vamos conversar, vou perguntar: olha, Caroline, eu já percebi que tu está chegando atrasada, eu gostaria de identificar o que está acontecendo, você está enfrentando algum problema de saúde, algum problema na sua casa, ou não tem transporte público, você não tem um transporte próprio, por que você está chegando atrasada? Aí a Caroline, ela vai dizer as justificativas dela e a gente vai tentar chegar a uma solução. Porque um bom líder é aquele, gente, que vê o problema, mas ele também precisa solucionar. Não adianta eu ver a Caroline ela chegando atrasada, eu apenas constrangê-la na frente de todo mundo e não tentar resolver o problema. É claro que não dá para eu ir lá na casa da Caroline todo dia, ligar para ela, despertar, acordar ela para ela ir trabalhar. Né? Então, a gente vai chegando em algum consenso. Olha, talvez fosse melhor você trabalhar à tarde, porque você consegue chegar mais no horário, porque se tiver faltando transporte público, aqui na cidade de Teresina a gente praticamente não tem transporte público, né, gente? E aí, o que que eu faço? Bom, eu vou vendo opções junto com aquela pessoa, vou tentando resolver o problema, porque não adianta apenas a gente apontar. Não adianta, vamos tentar resolver o problema, tá certo? Então, traçar planos de forma conjuntos, né? Planos de forma conjunta, gente. A liderança, ela não é um aspecto burocrático do trabalho de um gestor, mas sim uma oportunidade para conhecer o outro e se autoconhecer, criando laços mais fortes, confiáveis e produtivos no processo. Aquela pessoa que ela é a líder dentro de uma empresa, o ideal é que ela consiga estabelecer esse laço afetivo com as outras pessoas que trabalham junto com ela. Né, que a gente consiga diminuir justamente aquela diferença. Né? Então, existe muito aquela ideia assim, aquela ali é minha chefa, ela é minha patroa, então beleza, eu nunca vou discutir com ela. Ou então eu não posso chegar e sugerir algo para mudar. Não, uma boa liderança, ela justamente faz o contrário. Ela escuta, né? Ela escuta o que o outro tem a dizer, né, gente? Escutar a opinião do outro. Não dá para a gente. Lembra quando a gente teve a nossa aula sobre comunicação, que a gente viu que não dá para a gente ficar apenas falando o que a gente acha que é certo ou errado e não gerar a possibilidade de conversar com o outro, tá certo? Então, aqui a ideia é uma competência humana, né, que envolve a empatia, ou seja, que é você conseguir se colocar no lugar do outro. Então, eu trabalho com a Caroline e eu vou dizer, olha, a Caroline está chegando muito atrasada, alguma coisa vai acontecer. Aí a Caroline vai dizer, olha, Kéurea, porque eu trabalho a mais de 1 hora de distância eu moro a mais de 1 hora de distância do trabalho. Realmente, eu não estou conseguindo chegar às 7 horas em ponto, porque eu estou tendo um problema com o transporte público.
Ai, mas se você me permite chegar às 7h40, aí eu fico 40 minutos depois a mais quando terminar o meu horário normal. Aí eu vou dizer, Carolina, eu acho que assim dá certo, né? Ou se não der certo, que a gente pense em uma outra possibilidade. Aí eu vou dizer, olha, Carolina, não dá certo, porque o horário, se tu chega somente 40 minutos depois, eu vou precisar ter uma outra pessoa fazendo seu trabalho durante esses 40 minutos. Então, vamos mudar o turno para tarde, para noite. Assim, gente, ir se organizando, conversando, certo? De uma forma empática, que eu me coloque no lugar dela. Outra questão, diálogo, conversar. Né? Então, não apenas apontar. Aí a Caroline chegou atrasada, eu só digo assim: eita, Caroline, chegando atrasada, estava na farra, né? Aí a Caroline vai dizer: não, eu era no hospital com a minha mãe. Eu não vou ficar constrangida, vai ser ruim, vai todo mundo ficar constrangido ali dentro daquela sala. Então, que a gente dialogue, que a gente se permita ouvir o que o outro tem a dizer. Também é um processo que envolve a cocriação. Gente, a liderança ela não faz nada só, não. Ela cria, ela articula com as outras pessoas que estão ali dentro com ela. Também envolve a coerência. O que adianta eu ficar em uma aula falando o tempo inteiro em empatia, respeito, diálogo, e quando eu sair aqui dos estúdios do Canal Educação, eu tratar mal a primeira pessoa que eu vejo, aí eu não estou sendo coerente, certo? Então, que as nossas atitudes elas estejam de acordo com os meus discursos, né? Olha, a transparência também é algo fundamental, né? Então, a ideia da liderança não é apenas dar ordens, né? A gente acha que ser líder é isso, é dizer para o outro o que ele deve fazer. E não, gente, não é isso, né? A liderança é justamente pensar em uma relação que ela seja de ensino-aprendizagem com aquelas pessoas que estão ali trabalhando de uma forma conjunta. A liderança, ela tenta resolver os problemas, identificar os problemas e tenta resolver aqueles problemas de uma forma coletiva e sempre respeitando o outro e baseado no diálogo. Ok? Porque se eu digo apenas o que tu deve fazer, não tem diálogo, é uma comunicação unilateral. Apenas eu falo e tu obedece. Então aí não é uma relação saudável, porque ninguém quer se ver em uma relação que apenas uma pessoa ordena o que tu deve dizer, fazer. Né? Eu não vou ditar regras para a vida de ninguém. Então, para que seja uma liderança saudável, os dois lados precisam falar, expor, ok? Vocês estão entendendo, gente? Apareçam aí no nosso chat, por favor. Olha, agora que a inteligência emocional. A inteligência emocional ela é uma competência que abriga diversas habilidades socioemocionais sobre um guarda-chuva, né? Entre as mais importantes são, a gente tem a preocupação com o outro, né? Entender as necessidades, o sentimento das outras pessoas, tem a ver com cooperação, né? Ser uma pessoa fácil de se trabalhar, tem a ver com a sociabilidade, quer saber trabalhar com e se conectar com os outros e percepção social. Reconhecer e entender as reações alheias. Então, a inteligência emocional, ela envolve muito aquela ideia de como que eu reajo em uma determinada situação. Nós já aprendemos aqui que todas as nossas emoções, elas são válidas. Então, é válido a raiva, a tristeza, a felicidade. Então, a ideia de que eu me preocupo, eu penso no outro, certo, gente? E aí também se ligar em uma situação de raiva, como é que tu age? Tu é aquela pessoa que dá uma alfinetadazinha na outra, né? Porque tem gente, eu agora uma opinião pessoal, eu acho que são as pessoas mais difíceis de se conviver, que é aquela pessoa que ela dá ali uma alfinetada em ti, aí quando tu percebe, aí tu diz, não, por que você está falando assim? Aí a pessoa diz, não, eu não estou falando nada, você que entendeu errado. Mas a gente sabe, né, gente? A gente sente o tom.
Então, e aí, como é que eu fico? Aí eu percebo, aí eu vou bater na pessoa, vou gritar, vou me estressar, vou agir da mesma forma. Então, eu preciso trabalhar as minhas emoções, identificar como é que eu me relaciono com o outro e identificar de que forma que as minhas emoções elas acabam impactando o meu comportamento. Porque eu posso ser uma pessoa que provavelmente, se eu não souber escutar uma crítica, eu vou me estressar, vou ofender o outro. E é claro que um relacionamento ele não vai ser saudável comigo. Né? Então, a ideia aqui é justamente eu ter uma preocupação, entender o sentimento do outro, cooperar, né? Ser uma pessoa que seja fácil de trabalhar. Ouvir o que o outro tem a dizer, né? De que forma que a gente pode trabalhar de uma melhor maneira, né? A sociabilidade, saber se conectar, escutar o outro, gente. Então, a comunicação entre os seres humanos pode ser cheia de detalhes e de emoções. Né? Eu posso, e muitas vezes, quando a gente diz assim, eu estou emocionada, a gente sempre acha que é só a felicidade que ela causa essa comoção, né? Mas que a gente consiga ter uma noção de que eu posso estar triste, eu posso estar com raiva e também agir apenas na emoção. Então, sempre que rolar uma treta aí na tua vida e tu achar que dá para tu resolver ali em 2 segundos, calma, relaxa, vai ver se realmente é o melhor momento para tu poder resolver aquilo ali, porque muitas questões estão envolvidas, tá bom? Pensa nisso. Então, de quem possui um alto índice de inteligência emocional sabe identificar e lidar com as suas próprias condições. E essa é um grande problema, porque muitas vezes a gente não conhece as nossas emoções, até porque existe um tabu muito grande em relação a isso, né? Então, primeiro que a gente também tem a dificuldade, será que eu sei me comunicar com o outro, gente? Então, a gente tem muito aquela ideia de achar que a gente sempre está certo e o outro está sempre errado, né? Aí todo mundo aqui é um cristal perfeito, cheio, coberto da razão, e apenas o outro está errado. E, gente, claro que não. E, sinceramente, eu nem quero ser uma pessoa dessa forma. Porque a gente sempre tem algo a aprender, outra pessoa vai ter algo a te ensinar e tu vai ter algo a ensinar a ela. Então, que eu me ligue nas minhas emoções, né? Que não dá para a gente sair ou com raiva, ou triste, ou sempre feliz de uma situação. Porque todos esses sentimentos aqui, eles são válidos, né? E é muito comum. Muitas vezes a gente precisa lidar com a nossa frustração. Então, eu posso fazer um plano e ele pode sair totalmente do controle. Nada do que eu planejei vai dar certo. E aí eu vou fazer o quê? Vou ter, né, mais uma vez que me adaptar e lidar com as minhas emoções. Né? Eu vi um dado, gente, que no Brasil os acidentes no trânsito, a maior parte deles não é envolvendo uma batida de fato, é envolvendo uma discussão que uma das pessoas ela vai sair morta. Né? Então, tá lá, acontece um acidente no trânsito, a outra pessoa sai de dentro do carro e mata a outra lá com uma arma porque estavam discutindo no trânsito. Então, isso aí é assustador, é a prova de que as pessoas elas não sabem se comunicar e elas não sabem lidar com as suas emoções, porque é no momento que eu estou com raiva. Não é porque eu estou com raiva que eu vou lá e vou agredir uma outra pessoa. Não é porque eu estou com raiva e ela não concorda comigo que eu vou lá e vou agredi-la. Não tem como, né? Então, de fato, é fundamental que a gente consiga trabalhar com isso, que a gente lide com as nossas emoções, né? Aí tem 2 amigas lá, o Cauê e a Daniela, né? Eu lembro do Cauê, lá de São Francisco do Piauí também, né? E aí imagina, vocês discutem, e aí do nada
né? Tu vai fazer o quê? Tu não vai mais tentar conversar? Não, nunca mais falo com aquele ali, vou me entregar o resto da vida. Não dá para ser assim, gente. É para, de fato, a gente conseguir resolver ali, pensar também nas nossas emoções, né? Ou então acontece uma tragédia na minha família, alguém na minha família morre. Eu vou ficar triste, é claro, eu vou ter que viver com aquele luto. Muitas vezes é um luto que a gente leva para o resto da vida, mas chega um momento que eu vou ter que me adaptar com aquilo, porque eu não vou conseguir viver saudável se todos os dias eu estou sofrendo, se todos os dias eu estou chorando por aquilo ali. E olha que a gente tem motivos para chorar todos os dias, né? Mas que não seja apenas um único motivo, porque vão aparecer outros e a gente vai ter que ir trabalhando as nossas emoções com isso, tá certo? Então, que a gente identifique as emoções, as nossas emoções, que a gente lembre que não dá para a gente ficar sempre feliz 24 horas por dia. Eu tenho até medo de gente que acha que está feliz sempre, a vida inteira, porque essa pessoa que ela está muito feliz o tempo inteiro, ela não deve viver no Brasil, né, gente? Por favor. Não tem como. Essa ideia de que todo mundo tem que estar feliz, eu sou gratiluz, eu sou gratidão, é só essa galera na internet que cria um mundo particular que posta apenas 20% ali do seu dia, da sua vida, e a gente acaba se comparando com esse povo. E não dá para se comparar, porque são realidades completamente distintas, né? Então, que a gente olhe para a nossa própria realidade, que a gente tente se adaptar a ela da melhor forma possível, né? E, claro, né, buscar outras maneiras também de mudar, de transformar algo que esteja nos incomodando. Bom, outro elemento comportamental fundamental é o julgamento e tomada de decisão. É uma competência que julga os custos e benefícios dentro de uma determinada situação, né, gente? Então, o poder de tomar decisões é algo fundamental, é algo que vocês também estão trabalhando aqui no ensino médio. É por isso que a gente já discutiu sobre autonomia, autorresponsabilidade. É aquilo que eu quero que você pense que toda decisão ela acarreta consequências. Muitas vezes são consequências positivas, outras vezes são consequências negativas, né? Mas cabe a você tomar, refletir e tentar tomar a melhor decisão possível, né? Que você tenha uma consciência, um pensamento crítico, porque lembrando, né, essas consequências, gente, elas vão impactar a vida de muitas pessoas ao teu redor, mas elas vão impactar principalmente a tua vida. Então, que tu possa refletir sobre isso. Você vai ter que arcar com as consequências, essa é a responsabilidade. Não dá para tu tomar uma decisão e aí dar errado e tu ficar procurando culpar os outros, né? Então, imagina, tá lá a Daniela, lá na casa dela, aí, do nada, uma amiga, a Maria, chega dizendo: Olha, Daniela, vamos ali na praça, vai rolar uma festa, vamos ali dar um tempo. A Daniela vai no caminho, a Daniela cai da bicicleta, quebra o pé, fica com raiva da amiga e diz que a culpa é da amiga, né, que chamou ela, porque se ela não tivesse chamado, nada teria acontecido. Só que ninguém colocou lá uma arma, né, assim que a gente fala, uma arma na cabeça da Daniela e disse: Daniela, você vai para a festa. Ninguém disse isso. A Daniela foi porque quis. Ah, professora, mas é porque ela me chamou. E mesmo assim, você foi porque você quis. Poderia ter sido incrível. Aí tu ia agradecer a tua amiga, mas como deu um BO, como deu algo que deu errado, aí a gente quer culpar o outro. Mas não, a responsabilidade é sua. A não ser que tu estivesse lá na bicicleta e viesse uma pessoa no carro e te atropelasse. Aí a responsabilidade também é da outra pessoa. Mas nesse caso a responsabilidade é sua. Deu errado? Aceite, sustente a consequência. Deu certo? Sustente também, porque parece que quando as coisas elas vão muito bem, a gente quer o mérito. E quando as coisas não vão tão bem assim, a gente quer culpar o outro. Então isso aí, gente, é uma pessoa que ela não tem responsabilidade. Então, para que você seja uma pessoa que tem autonomia, é quando eu tenho a capacidade de tomar as minhas próprias decisões e também de saber lidar com elas.
Ok? Bom, vamos aqui para outra, que é a negociação. Negociar significa fazer um acordo de troca ou cooperação com os outros, né? Foi o exemplo que eu dei aqui da Caroline, que estava chegando atrasada na empresa. Eu posso negociar com a Caroline, negociar um melhor horário, negociar uma outra função, tentar resolver com ela, né? Não necessariamente a gente acha que dentro do ambiente de trabalho, para resolver uma função é só chegar e demitir logo a pessoa. Claro que não, gente. Até porque também demissões, elas geram muitas consequências numa empresa, né? Então, a ideia é que a gente consiga ir negociando, que a gente consiga ir resolvendo da melhor forma possível, que seja positivo para todos os envolvidos. Então, quando os interesses de cada um, né, são discordantes, geram conflitos, é muito interessante que a gente consiga conversar, negociar. Podem observar que tudo que eu falo aqui está baseado nisso aqui, ó, na comunicação, que gera respeito, porque afinal de contas eu estou ouvindo o outro, eu estou entendendo ali o que é importante também para o outro. Não se trata apenas da minha opinião ou o que é importante para mim, né? Se trata da relação que eu mantenho com as outras pessoas que estão ao meu redor. Então, é construir uma cooperação, compreensão conjunta, coletiva. E aí, com certeza, a gente consegue, dessa forma, ir diminuindo os conflitos. Bom, algo aqui fundamental é o pensamento crítico, que é algo que eu mais falo aqui a vocês, gente. É fundamental a gente desenvolver um pensamento crítico sobre o mundo que a gente vive. E tem que ser feito isso no ensino médio. Porque quando a gente chega no ensino superior, só é o que tem a gente sem noção. Só o que tem a gente sem noção, que não tem um pingo de noção do básico, quando se fala em respeitar o outro, quando se fala em respeitar as diferenças, né? Então, um pensamento crítico é a gente ter uma noção sobre política, economia, história do nosso país, e a gente aprende isso dentro do ensino médio, sim, porque todo mundo aqui estuda história, matemática, geografia, química, biologia, né? A gente não ser pessoas que a gente tenha uma noção de mundo, de realidade, para quando vocês ficarem adultos, né, não se tornar uma pessoa que não acredita na ciência, aí não toma vacina, né? Não se tornar uma pessoa que acha que, sei lá, nossa, gente, é cada absurdo, né, que às vezes a gente fica assim, não é possível, essa pessoa nunca foi numa sala de aula, nunca foi na escola, né? Porque é cada absurdo, gente, que a gente tem presenciado no Brasil. Então, por favor, seja uma pessoa que tenha um pensamento crítico, que tenha noção do mundo que vive, né? Que tenha opiniões baseadas na ética. A ética, gente, é basicamente o respeito ao outro. Compreender que todo mundo tem um espaço dentro de uma sociedade, que o meu, ele não pode ultrapassar o seu. E dentro aqui também desse pensamento crítico, né, como o Brasil é um país que a gente é muito racista, é homofóbico, é capacitista, que você pare para pensar por que o comportamento e o estilo de vida do outro te incomoda tanto, né? Então, entra aqui também no teu pensamento crítico, faz uma autoanálise de quem é tu, né? Do que é importante para ti, quais são as tuas opiniões, qual é a tua visão de mundo. E lembrando que a tua visão de mundo não é a mesma do outro, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Responsabilidade. A gente viu sobre a responsabilidade, respeito. Eu deixei aqui uma atividade para casa. De tudo que eu faço e vivo, o que me dá mais satisfação? Aquilo que eu consigo fazer, as minhas habilidades. Eu quero
que de todas essas habilidades que a gente discutiu aqui, eu quero que tu pense naquela que faz mais sentido para ti. Tá certo? E aí, tu é uma pessoa responsável? É uma pessoa que tem empatia? É uma pessoa que é um bom líder? Tu é uma pessoa que tu pensa no outro? Tu sabe organizar as tuas emoções? Tá certo? Então, eu quero que vocês façam isso aí na próxima aula. Eu vou querer discutir com vocês, beleza? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha gostado, entendido a nossa aula. Na próxima aula que a gente continua a nossa discussão. Então, te desejo uma ótima semana. Beijos e até mais.